Bom dia a todos mais uma vez, bom dia a você que está nos acompanhando pela internet. Estou com a minha Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Lerei do versículo 6 até o 12, se você puder, coloque-se em pé aqui comigo, para me acompanhar nessa leitura, e você em casa também. Abra sua Bíblia e nos acompanhe nessa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntando-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra aberta e lida. Estamos aqui, Senhor, na total dependência do Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Renovando as esperanças, porque existem coisas que acontecem em nossas vidas que nos deixam perplexos, sem ações, sem saber muito bem o que fazer. Mas, então, vêm respostas do Senhor que fazem com que nossa esperança seja renovada. Os discípulos estavam vivendo algo muito intenso naqueles dias, porque há 40 dias Jesus havia morrido e depois ressuscitado, e o Senhor passou 40 dias com os seus discípulos. Ele se manifestou, dando provas cabais de que ele de fato tinha ressuscitado. Se manifestou não somente aos apóstolos, mas a Maria Madalena, por exemplo, aos discípulos a caminho de Emaús, e uma ocasião em Lucas, em que os discípulos e apóstolos, ainda duvidando de que de fato era Jesus, ele provou que estava ali em carne e osso, comendo um favo de mel e também um peixe assado. Então Jesus se manifestou aos seus discípulos durante 40 dias, com o objetivo de dar prova cabal de que de fato ele sim ressuscitou, para não mais morrer. E louvado seja o Senhor por isso, porque ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que morreu, mas ressuscitou para não mais morrer, porque ele venceu a morte. Mas também Jesus deixou instruções para os seus discípulos, e especialmente para os seus apóstolos, com relação à obra que ele havia lhes confiado. O versículo 12 nos diz que eles estavam no Monte das Oliveiras, um local onde eles viveram muitas experiências com Jesus, e aquela seria a última antes da sua ascensão ao céu. Eles estavam distantes de Jerusalém, um caminho de um sábado, aproximadamente 1 quilômetro, ou seja, uma distância que se poderia percorrer num dia de sábado. E eles estavam ali preocupados quanto às coisas futuras, quais os planos de Deus para Israel, quando haveria a restauração do reino terrestre aqui para Israel. E Jesus disse que não era época, o tempo deles se preocuparem com relação a isso, porque isso caberia a Deus, é algo que pertence à autoridade de Deus. Eles não deveriam estar angustiados ou ansiosos com relação a essas coisas. Mas, enquanto eles estivessem na terra, o trabalho deles seria cumprir a grande comissão. Então deveriam ficar ou permanecer em Jerusalém,
até que do alto eles fossem revestidos para testemunharem a respeito de Jesus e cumprirem essa obra poderosa que lhes foi confiada. E enquanto eles conversavam com Jesus, a Bíblia nos diz que o Senhor foi elevado aos céus e recebido por uma nuvem. E os comentaristas, teólogos, os estudiosos desse assunto, falam que não era uma nuvem comum, uma nuvem de vapor condensado, mas era ali uma manifestação da gloriosa presença do Senhor, como em Êxodo 33, ou capítulo 40 de Êxodo, ou mesmo no Monte da Transfiguração, quando aquela nuvem se manifestou na presença ou ao olhar dos discípulos. E ali os apóstolos permaneceram atônitos, olhando para o céu, enquanto não viam mais Jesus, depois que foi assunto ao céu. E a Bíblia não nos dá detalhes sobre quais sentimentos vieram ao coração dos apóstolos. Será que eles ficaram tristes de mais uma vez se verem distantes de Jesus, pelo menos no entendimento deles? Será que eles ficaram perplexos com aquela cena que eles contemplaram? Será que eles estavam esperando mais algum sinal do céu para que eles continuassem? Será que eles ficaram abalados em ver mais uma vez Jesus ser ocultado dos seus olhos? A Bíblia não nos dá detalhes. Mas eles ficaram ali parados, olhando para o céu. E não era momento deles ficarem ali atônitos, parados, olhando para o céu. De modo que dois varões, ou dois homens vestidos de branco, que nós entendemos se tratar de mensageiros de Deus, disse a eles: varões galileus, ou homens galileus, por que vocês estão olhando assim para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram ser elevado aos céus, virá outra vez. Mas naquele momento não era para eles ficarem parados, atônitos, olhando para o céu ou para as nuvens. Mas eles deveriam continuar a obra que Deus, ou que o próprio Senhor Jesus lhes confiou. E pode até ser que, por algum momento, ao não verem mais a Jesus, a esperança que tinha sido renovada no coração deles quando viram Jesus ressurreto, é possível que tenha sofrido algum tipo de abalo. Mas as palavras que eles ouviram de Jesus e daqueles homens, eu creio, trouxe algum renovo de esperança para aqueles apóstolos e para nós, aplicando para as nossas vidas, também podem ser usadas como motivações para que nossas esperanças sejam renovadas quando em alguns momentos nos sentirmos abalados ou tristes, ou mesmo com a nossa confiança enfraquecida. Então, quando você sentir a necessidade de que sua esperança seja renovada, em primeiro lugar, lembre-se da sua história já vivida. História vivida com Jesus. Aqueles homens ali vestidos de branco, aqueles mensageiros de Deus, se dirigiram àqueles homens, ou aos discípulos, aos apóstolos, como varões galileus, ou como homens galileus. E serem chamados de galileus tinha muito significado, porque aqueles homens viveram as suas histórias de vida e de transformação com Jesus na Galileia, muitos ao redor do mar da Galileia. Pedro, Tiago, André, João eram pescadores e ganhavam a vida no mar da Galileia. E ali à beira do mar da Galileia, eles deixaram as suas redes para seguirem a Jesus. Então, na Galileia, tendo um encontro com Jesus, eles tiveram uma transformação de vida. Eles tinham uma história de vida com Jesus. Ou mesmo em Caná da Galileia, perto de Nazaré, onde Jesus cresceu, Jesus de Nazaré, também na Galileia. Natanael, também conhecido como Bartolomeu, era de Caná da Galileia, onde Jesus realizou o primeiro sinal, transformando a água em vinho. E ali os seus discípulos creram nele. Ou Mateus, um coletor de impostos, um publicano, recebendo o convite de Jesus, ele deixou a coletoria e passou a seguir Jesus e teve uma transformação de vida.
Então, ser chamado de varões galileus dizia muito com relação àqueles homens, porque, por serem galileus, na Galiléia, tiveram uma história de vida, de transformação com Jesus. E aquela história que viveram com Jesus até ali, não tinham sido histórias vãs, não tinha sido inútil aquilo que aprenderam com Jesus. Os estudiosos dizem que antigamente, os meninos, os pequeninos, que se destacavam no estudo da Torá, da lei ou dos profetas, eles poderiam até escolher com qual rabino eles estudariam. Então eram meninos, de certa forma, extraordinários, que tinham a mente privilegiada. Paulo mesmo foi um menino que tinha uma mente privilegiada. Ele disse que, com relação aos demais adolescentes da sua época, ele se destacou em judaísmo. Tanto é que ele estudou com o melhor mestre da época, Gamaliel. Mas com Jesus foi diferente, porque não foram eles quem escolheram Jesus para que ele fosse o rabino deles. Eles não eram homens cultos, eles eram homens simples, homens que a sociedade e que os intelectuais não dariam nada. Mas a estes homens Jesus chamou, e ele disse: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Então eles tinham uma história com Jesus ao redor da Galiléia. Eles tinham histórias para contar de vida com Jesus. E relembrar essa história com Jesus renova a esperança de quem tem histórias com Jesus. Qual é a sua história com Jesus? Como foi que ele te achou? Em quais condições? Quem falou de Jesus para você? Nosso pastor falou da irmã Nininha, do seu exemplo de vida, do seu testemunho que impactou a vida de outras pessoas. Eu me lembro na escola de um amigo que viveu o evangelho e foi impactado pela forma de vida. Eu me lembro do dia que orei entregando a vida a Jesus. E eu me lembro de muitas histórias até aqui que tenho vivido com Jesus. E lembrar, mesmo em altos e baixos, que Jesus esteve e está comigo, renova as minhas esperanças. Qual é a tua história com Jesus até aqui? E assim como nós cremos que Deus não desperdiça feridas, também cremos que Deus não desperdiça a nossa história. Uma das coisas que mais gosto de fazer quando ando com homens de Deus é ouvir as histórias que eles têm para contar. Quando temos a oportunidade de andar com o pastor Ebenezer, a gente faz muitas perguntas, porque a gente quer ouvir histórias de vida com Deus. O pastor Josué, quantas histórias nós ouvimos aqui dele contando de experiências com Deus, ou de pessoas que se entregaram a Jesus, e isso renova a nossa esperança e a nossa fé. Então relembre das suas histórias até aqui com Jesus. Talvez você esteja perplexo por alguma situação da vida, mas o mesmo Jesus que te acompanhou durante a sua história de vida é o que está com você agora. Então lembre-se do que Ele já fez, do que vocês já viveram juntos, e renove a sua esperança. Em segundo lugar, a nossa esperança também é renovada pela virtude concedida. Versículo 8, a Bíblia nos diz, Jesus dizendo aos seus apóstolos: e recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra traduzida por virtude, ou em outras traduções, poder do Espírito Santo, é dunamis ou dynamis. É a palavra de onde se originam palavras como dinamite, ou dínamo, dinâmica, algo que remete a poder, a energia. E essa virtude seria concedida aos apóstolos como um cumprimento da palavra do Senhor, como cumprimento da promessa da palavra do Senhor. Oséias, Ezequiel, o próprio Senhor Jesus disse que eles seriam revestidos de autoridade, de poder. E o ministério dos apóstolos seria, na verdade, obra do Espírito Santo. Muitas vezes ouvimos aqui nosso pastor dizendo que Atos dos Apóstolos também poderia ser Atos do Espírito Santo,
Porque tudo que os apóstolos realizaram foi através do poder do Espírito Santo em suas vidas. E o versículo 8 desse capítulo que nós lemos é um resumo do livro de Atos dos Apóstolos. Porque o poder que receberam do Espírito Santo deu-lhes ousadia para testemunhar a respeito de Jesus. E através da virtude do poder do Espírito Santo, sinais foram realizados, comprovando que o Senhor autenticava o ministério daqueles homens. E o mesmo Espírito que foi dado àqueles homens é o Espírito que nos foi dado. É claro que aquele fato histórico tinha um propósito de Deus, e coisas que aconteceram naquele período foram para aquele período, para o ministério apostólico. Mas o mesmo Espírito Santo que é Deus habita naqueles que creem em Jesus. É este Espírito que nos anima quando estamos desanimados. É este Espírito que nos consola quando precisamos de consolo. É este Espírito que nos dá palavras quando precisamos de palavras. É este Espírito que produz em nós fruto, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. E a Bíblia nos diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito de Deus. E um crente que é inclinado à carne, ele traz confusão, ele traz aflição à família, ele traz problemas à igreja, inclusive ele traz angústia no trabalho. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da graça de Deus. A gente tem prazer em andar com quem é cheio do Espírito Santo, com quem é controlado pelo Espírito Santo. A gente percebe que ele é cheio do Espírito Santo até na hora de tomar um café, até na hora do almoço, até na hora de trocar experiências. E quem de fato é cheio do Espírito Santo, então também é cheio da esperança que vem do alto. Mas por último, a nossa esperança também é renovada pela volta prometida, a volta de Jesus. E crer na volta de Jesus é a essência da nossa fé. Nós temos esperança na volta do Senhor. Essa expectativa deve se renovar a cada manhã, e a Bíblia nos fala sobre isso, não podemos nos esquecer, e os sinais demonstram isso. Jesus está próximo de voltar, e nós devemos sentir alegria por isso. O Apocalipse, último livro da Bíblia, fala a respeito da volta do Senhor, e João escreve: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós queremos sim a volta de Jesus, porque, irmãos, não há justiça no mundo, não há bondade no mundo, e é nosso desejo sim que Jesus volte e estabeleça o seu reino, e essa é a nossa esperança, porque a conta não fecha nesse mundo, e a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O seu reino não é deste mundo, mas Ele ainda implantará esse seu reino neste mundo. Nós já fazemos parte desse reino, mas todo olho verá Jesus e reconhecerá que de fato Ele é Rei, e que de fato Ele é Senhor. E essa é a nossa esperança, a volta de Jesus. Não sei o que você está passando, vivendo. Nós estamos vivendo períodos muito difíceis, mas ao lembrarmos das histórias vividas com Jesus, ao lembrarmos do poder que nos foi concedido através do Espírito Santo e da sua promessa de volta para nós, que o nosso coração se encha de esperança, que a gente não desanime, mas como nós ouvimos hoje aqui as jovens cantando, que a gente continue cumprindo aquilo que recebemos do Senhor. Quando Ele vem, nós não sabemos, mas o mesmo Jesus que subiu será o que descerá, e nós esperamos a sua volta.
E nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pastor.